Que hoje nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o advogado Técio Torres. Já está aqui no nosso estúdio, vai já conversar com a gente. Seja bem-vindo, viu, doutor? Seja bem-vindo. Ele vai explicar para a gente aí, na verdade, uma obrigação ou não. O retorno das gestantes vacinadas ao trabalho. Será que é obrigatório depois da vacina ou não? Bom, existe um projeto aí, a gente vai ficar sabendo já já, logo depois dessa vinhetinha. Rapidão. Bom, gente, existe um projeto que obriga o retorno de gestantes. Esta é a verdade. Mas, para a gente ficar certo realmente de que se é verdade ou não, pelo menos as informações estão dizendo, a gente trouxe um advogado aqui para falar sobre esse assunto. E como é que funciona, na verdade, esse projeto que obriga o retorno das gestantes vacinadas ao trabalho. O projeto vai à sanção presidencial. Se é obrigatório ou não, ainda pode não estar funcionando, né? Seja bem-vindo, doutor. Muito bom dia, Vanusa. Muito bom dia. Obrigado. Bom estar recebendo você aqui. Essa história está na mente de muitas gestantes. Muitas estão preocupadas. E como é que vai funcionar essa história, doutor? Bem, Vanusa, desde o ano passado, com a edição da Lei 14151, foi determinado que as gestantes seriam automaticamente retiradas do ambiente de trabalho. Sim. Por força da Covid. O interesse era a proteção tanto da gestante como do bebê, porque aquela gravidez poderia ensejar um aumento da ocupação da rede hospitalar, tanto dela como do próprio bebê quando viesse a nascer e eventualmente pudesse ter contraído ou tivesse tido algum contato com esse vírus. Isso certo? No ano passado, Isso né? ainda no ano passado. Então, essa lei retirava automaticamente, bastava que ela fosse gestante para ser retirada do ambiente de trabalho. O trabalho poderia continuar, sim, desde que teletrabalho, trabalho remoto, à distância, algo que ela pudesse fazer sem que tivesse que estar obrigatoriamente no ambiente de trabalho. Porém, nós tínhamos um grande problema, o que é aquelas atividades que não podem ser desempenhadas de maneira remota, de maneira teletrabalho, sim, somente presencial. Uhum. Então, isso fez com que a classe patronal se insurgisse em face dessa lei por conta das dificuldades que eles teriam, porque teriam que afastar uma gestante sem prejuízo da remuneração. Quer dizer, são 9 meses, não é algo que fosse logo depois de 5 meses de gravidez, logo no início. Descobriu que está gestante, já tinha que ter um afastamento. Tinha que estar afastada e o patrão continuava a pagar o salário e, em alguns casos, por não poder ser essa atividade feita de maneira remota... Tinha que contratar outra pessoa. Exatamente. Então, o ônus era muito grande. Por conta disso, a gente sempre sabe que há um interesse de um lado e do outro. Então, sim, houve uma movimentação no Congresso Nacional para que essa lei fosse alterada. Então, é o que nós temos agora, está sendo discutida, justamente a alteração dessa lei. Pronto. E provavelmente, para que essa lei esteja nessa situação, para ser mudado, o que muda, na verdade, deve ter muitas e muitas reuniões, muitas e muitas conversações, inclusive com os profissionais de saúde, né? Porque são eles que podem dizer se de fato, depois de vacinada, pode ou não o retorno dessa gestante. Mas o que muda, segundo essa lei? De acordo com essa lei, Vanusa, com esse projeto que vai alterar a legislação aprovada ano passado, a gestante, tão logo tenha cumprido o seu ciclo vacinal, já está automaticamente apta ao retorno presencial, ou seja, ela já retorna ao ambiente laboral. Então, isso seria uma medida automática. A partir do momento dessa comprovação, ela já retornaria ao trabalho. Concluído esse Sim. E relacionado a gestantes não vacinadas, aquelas que não vacinaram ainda? Um dos destaques que o Congresso está fazendo, um dos debates que ele está travando é justamente esse, o direito à não vacina, né, que seria um direito próprio do indivíduo, que você não poderia tolher. Nesses casos, haveria uma possibilidade dela assinar um termo de compromisso, certo? Por conta dessa não vacinação. E, obviamente, o empregador iria observar com mais rigor ainda aquela questão dos protocolos sanitários e uma possibilidade, uma perspectiva de
fazê-la com que ela ficasse de maneira, por exemplo, numa sala sozinha, específica, sem interagir um pouco mais com os colegas de trabalho, dado esse maior risco que ela oferece ao ambiente. Doutor, como é que o direito, de uma certa forma, vai ajudar essa gestante? Digamos que, pronto, foi certa essa lei, a lei vai acontecer. Mas se lá na empresa que aquela pessoa trabalha tiver muitas pessoas com o Covid, por exemplo, como é que fica a situação dessa gestante, mesmo ela vacinada? Ela vai poder requerer algo, ela vai poder dizer, não, eu não vou nessas condições, se tiver mais positivos do que não? Vanusa, o direito, ele sempre, o que é bonito no direito, o que é interessante no direito é ele justamente se adequar à realidade. Sim. Porque a norma, como ela é feita de maneira geral e abstrata. Porém, existem os casos concretos. Sim. Caso concreto, aquela empresa há um número muito grande de empregados positivos, essa gestante consegue comprovar por meio de exames que a gestação dela está sofrendo um prejuízo, o bebê está sofrendo por conta dela estar nesse ambiente, então ela vai poder formular requerimentos, pedidos administrativos que, se não forem atendidos, podem desembocar na justiça. Então o judiciário vai poder analisar isso. Por quê? A gente tem o aumento do número de vacinação, então a população em maior número está vacinada, e isso faz com que diminua essa possibilidade de agravamento, mas a gente viu que o vírus continua se disseminando. E muitas pessoas que mesmo vacinadas, adoecendo. Por mais que as pessoas digam, não, a pessoa está vacinada, não está correndo o risco de morte, mas ela ainda se sente mal com a vacina. Existem pessoas que logo depois da vacina ainda tem alguns sintomas, porque cada pessoa é uma história diferente, cada pessoa tem um problema de saúde diferente, independente do Covid. E aí, de repente, essa gestante foi vacinada, mas ela não está bem. Até porque existe um direito para essa gestante, do primeiro dia da gravidez até o último, né? Me parece que até logo depois, alguns meses ainda, logo né, após, até após o parto, 120 dias, ela tem esse direito ao afastamento após o parto, né? E algo que a justiça também, acredito que muito responsável, vai analisar é a questão psicológica, né, doutor? Porque só o fato dela saber que vai ter que voltar para o local, mesmo vacinada, ainda tem a questão do psicológico, que a gente sabe que algumas empresas não têm essa sensibilidade. Não, porque é lei, vai ter que se cumprir a lei. Mas tem que lembrar que ali existe uma mãe e um bebê. E o psicológico tem sido algo muito forte, que inclusive a gente vê que a própria lei tem defendido muito essa questão, né, doutor? Isso. Vanusa, a gente viu que no decorrer dessa pandemia, justamente isso, pessoas e pessoas. Sim. Existiam pessoas que tinham uma restrição menor, estavam mais tranquilas, estavam vivendo uma vida quase que normal, apenas com obedecendo aqueles protocolos básicos, ao passo que tinham pessoas extremamente restritas, com medo, ansiosas, receosas, que criaram diversas síndromes, certo? Síndrome do pânico, e ficavam com medo, uma restrição muito grande. Então, você imagina, não só você, mas você e o seu bebê. Então, o pensamento de muitas mulheres é muito complicado. E a gente tem que olhar a legislação, Vanusa, de maneira a inserir todos no contexto. Por que a preocupação também do Congresso em fazer a alteração dessa lei? Sim. A gente tem visto que está havendo uma restrição no mercado de trabalho à contratação de mulheres, Vanusa. Porque você imagina, você, patrão, está iniciando uma empresa e contrata uma mulher. Você sabe que ela engravidando, tão logo ela vai se afastar. Então você vai pensar duas vezes, com certeza, infelizmente, né, essa mentalidade que não deveria ter, mas a gente sabe que no fundo há algumas empresas que têm praticado isso. Então está havendo uma verdadeira restrição da mulher ao mercado de trabalho. E é muito grave isso. A gente sabe que muitas mulheres são as pães, né, que são arrimos de família, que mantêm a família, mães solteiras, mães que precisam daquilo para sua subsistência e estão enfrentando um certo obstáculo por conta de uma lei que veio para beneficiá-las, certo? Então você vê o contrassenso que e o que a gente não quer é justamente esse prejuízo. Então minorar o prejuízo, aumentar a vacinação também é importante, Vanusa, porque as pesquisas já dizem que os anticorpos da mulher estão passando para o filho, entendeu? Então ele já nasce com um certo grau de proteção. Doutor, quando a gente traz um profissional para cá, a maior intenção da gente é esclarecer essas dúvidas. Sabemos que nós temos
pontos positivos nas redes sociais, né? Mas a gente sabe também que essa informação, que chega muito rápido até os nossos ouvidos, essa informação de pessoa para pessoa, através das redes, o nome já está dizendo, é uma rede de informação, ela também vem com os vilões. E mais um dos motivos para a gente trazer um profissional que está inserido na lei, que está realmente capacitado para nos trazer informações claras, que são importantes. Então, assim, quando a gente traz um profissional para cá, que ele traz essas evidências, que ele também está ali não só sendo da área de direito, mas ele está pesquisando um todo, porque são pessoas e pessoas, né? São leis e mais leis que estão mudando, porque o momento é esse, tem muita coisa mudando. Vale a gente alertar as pessoas sobre todas estas informações e que cada pessoa é diferente uma da outra, né? E essa questão dessa lei aí das gestantes, por que a gente quis trazer? Porque são muitas informações nas redes sociais. Do que pode, do que não pode. E as mulheres estão recebendo uma certa pressão. Você vai perder seu emprego, você vai se prejudicar. E a lei ainda não foi batida no martelo, né? Ela ainda está aí sendo concluída ainda. Então, é importante a gente dizer, por exemplo, para quem está em casa agora assistindo o nosso programa, a gestante que está lá, no momento, ela só tem que ficar atenta, procurar um profissional da área de direito, melhor do que você procurar uma informação aí no Google, através das pessoas que você conhece. Bom procurar um profissional, né? Nusa, é importante o dia estar trazendo esse debate e essa necessidade de informação da população, Sim. porque, como você bem disse, a rede social, as redes, né? Existem notícias boas, notícias ruins, notícias mais ou menos verídicas. Então, é bom ter um cuidado sempre ao analisar uma mensagem posta lá. Então, a busca por um profissional é muito importante. O que a gente tem hoje? A gente tem uma lei que está ainda vigente, que fala do afastamento automático, tão logo seja detectada a gravidez. E no Congresso está tramitando uma alteração dessa lei, que ainda não foi concluída, né? Isso, a análise pelo Congresso foi concluída e agora vai a sanção presidencial. Então, o presidente vai sancionar ou vetar, ou sancionar... Quer dizer, não foi batido o martelo ainda. Ainda não. Então, está na iminência, a gente sabe que tem muitos interesses, tanto laboral como patronal, em torno dessa alteração legislativa. Então, em breve deve ocorrer essa alteração legislativa. Só queria que o senhor alertasse mais uma vez patrões e gestantes, né? Que fiquem atentos sobre as informações, mas muito cuidado, né, com as pressões psicológicas, porque tudo que uma mãe precisa já está vivendo um momento difícil. Engravidou, já sabe que tem o Covid, engravidou, já tem as outras preocupações, porque na vida de uma gestante as doenças não são só o Covid, existem outros tipos de doenças e tudo que ela precisa é de paz, né? Na verdade, e o bebê também. Tudo que ela não precisa dessa desinformação, Sim. dessa pressão externa, dessa pressão do próprio empresário, patrão, nesse momento, porque há a iminência, sim, de uma aprovação, de uma sanção presidencial, mas no momento a gente ainda tem uma lei vigente nesse sentido, de garantir esse afastamento a ela. Então, ela tem que estar ciente disso. Inclusive, a gente pede, né, para todos os profissionais da OAB que, por gentileza, né, que são ligados aqui ao nosso programa, a gente faz questão de estar sempre, toda terça-feira, trazendo direitos e deveres, que nos deixem, assim como o doutor, bem informados aqui no Bom Dia News, para que a gente possa trabalhar junto com vocês a respeito da boa notícia, da notícia séria. Queremos que o nosso Bom Dia, doutor, seja um programa de credibilidade, mais ainda, para informar o que de fato está acontecendo na lei. Tá bom? Tudo bem, Manusa. Quero parabenizo agradecer demais o programa pela iniciativa, pela temática e a forma como você está abordando o tema. Obrigada, tá, doutor? Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser entrar em contato com a OAB, como é que faz? A gente tem nossas redes sociais, Técio Torres, tanto no Instagram como no Facebook. A OAB também disponibiliza as suas redes sociais, o OAB Piauí, tem a Comissão de Direito do Trabalho também, muito importante no âmbito da OAB. E os sites, o site da OAB também está à disposição da sociedade. Obrigada, tá, doutor? Muito obrigada a Técio Torres, na verdade, advogado que veio hoje contribuir com esse tema. Olha, Maxim Viagens e Entregas, daqui a pouquinho vai te informar como você faz para de verdade fazer aquela viagem ou aquela entrega satisfatória. Mas só depois da gente encerrar Direitos e Deveres.